Como fazer um ranking top 10 no Excel a partir de uma pontuação numérica? Então o Excel ele vai pegar aqui para mim, de toda essa tabela grande que eu tenho, os 10 melhores, top 10. E aí ele vai montar um ranking para mim de modo automático. Quando eu digo automático, é por causa do seguinte: se eu atualizar essa tabela com um novo jogo, novos participantes, novas pontuações, o top 10 já vai ficando atualizado para mim à medida que eu for atualizando aqui os dados dessa tabela. Então é 100% automático. Você faz uma vez só e pronto, não precisa mais fazer. O Excel vai fazer o serviço para você. Pode ser top 10, top 15, top 20, top 100, o que você inventar aí na sua cabeça, beleza? Você pode inventar um top e fazer. Aqui nesse caso, fazer top 10. Como é uma prova de corrida, e são os dados que eu tenho aqui, tem prova 1, prova 2 e prova 3, que são aí 3 corridas, tem a média final de cada uma das corridas, e quanto menor o tempo, quanto menor o valor, melhor, porque a pessoa conseguiu concluir de modo mais rápido, então ela está em cima do ranking. Agora, se ela demorou muito tempo, ou seja, se o resultado que tiver aqui for um valor muito grande, deu ruim, né? Porque a pessoa demorou muito tempo, então ela vai ficar até fora do top 10. Então, aqui é o contrário, né? Perceba, quanto menor o valor, melhor. Quanto maior, pior, nessa situação específica que eu tenho aqui. Mas vamos entender o passo a passo para que a gente consiga montar do zero e você consiga também aplicar e fazer um top, um ranking, de acordo aí com a sua situação específica, né? E aqui ainda tem um detalhe bem peculiar. Perceba que eu tenho informações repetidas. Então, ó, aqui se eu pegar, por exemplo, Úrsula Silva, ela teve aí 45 de nota final. E aqui embaixo também eu tenho a Suzana Silva, que teve também 45 de nota. E aí, como que será que o Excel vai conseguir fazer essa relação do ranking se eu tive duas pessoas aqui que a gente já está vendo que teve a mesma nota, 45 e 45. Se a gente voltar aqui para a planilhinha do top 10 que eu fiz, perceba o seguinte, o Excel ele realmente não entende. É o que acontece. Quando eu coloco aqui na pontuação todos os valores, né, isso aqui é automático, a gente já vai ver como é que faz. Ele vai repetir realmente o 45, por quê? Porque ele realmente aparece duas vezes. Então essas pessoas que tiraram pontos iguais, elas estão ali iguais, né, na classificação. Mas aí tem um problema. Quando a gente usa PROC-V, PROC-X, qualquer função de busca para que ele faça a referência da pontuação e puxe o nome da pessoa, a pessoa referente à pontuação, olha o que acontece. O Excel ele repete o nome. E como a gente viu, não é bem isso que deveria acontecer. Se eu tenho duas pontuações repetidas, eu preciso do nome das duas pessoas que tiraram essas duas pontuações, né? Primeiro nome e depois o segundo nome. Aqui o Excel ele está repetindo o nome. E isso não é correto. Até porque, né? Por que ele está repetindo o nome? Porque como a gente usa o PROC-V, PROC-X, índice CORRESP, enfim, função de procura, o Excel ele procura o 45 lá na tabela que a gente tem dos resultados. E aí ele encontra, pontuação 45 é Úrsula. E na linha de baixo, opa, 45 de novo? Ah, é a Úrsula de novo. Mas isso não é verdade, né? Ele teria que pegar o próximo 45 e não o 45 de novo, repetido. Para que a gente possa corrigir esse problema, pessoal, é bem simples. E a gente vai fazer o seguinte, só que antes, vamos entender como é que funciona aqui a pontuação, só para que fique mais fácil, né? Então, esse daqui é um ranking top 10. Por isso, dessa forma, eu coloquei aqui de 1 a 10. Se fosse top 5, colocaria de 1 a 5. Se fosse top 10 mil, eu colocaria 10 mil números aqui, beleza? Então você cria aí o seu top 10. Pontuação, como é que vai funcionar essa pontuação? Vai ser automático. Então, de modo automático, a partir de uma função chamada menor, a gente vai utilizar essa função e ela vai retornar para mim o primeiro lugar, depois o segundo lugar, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto e assim por diante, independente aí de quantos números você tenha colocado aí no seu ranking, top 10, top 5, top 15, enfim. Então, se a gente dá uma verificada aqui, a gente consegue perceber que existem números bem pequenos, como por exemplo aqui, 26, é um número bem baixo. Então, provavelmente, ele deve ser o primeiro classificado, né? 26. Ele é o top 1. Se a gente visualizar, Viviane Berto. Beleza? Então, pode ser que seja ela realmente a primeira colocada. Vamos fazer um teste para ver se realmente retorna o 26 para mim? Aqui na célula da pontuação, igual, menor, olha só a funçãozinha que eu estou usando. Detalhe, o meu ranking em específico, ele funciona, menor pontuação é o primeiro colocado, por isso que eu estou usando menor. Porém, caso você esteja utilizando um ranking, um sistema de classificação, que a maior nota é a melhor nota, você tem que usar a função maior, beleza? Mas o que muda? Nada, é só maior e menor. O resto, as demais estruturas da função é exatamente igual, beleza? Exatamente a mesma, exatamente igual. Então deixa eu colocar aqui, menor, 2 cliques, e aí eu vou selecionar aqui a matriz, ou seja, aonde que essa função menor ela vai ser
ter como referência, né, para fazer a classificação. Então a gente clica aqui, ó, na pontuação da corrida. Então a gente está usando duas planilhas de modo simultâneo, né? A primeira planilha pontuação corrida e a segunda top 10. E agora eu venho aqui e seleciono toda a coluna E, que é aonde a função menor vai tomar como referência os valores, a pontuação. Ponto e vírgula. E depois que eu selecionei toda a coluna, apertei ponto e vírgula, eu volto aqui para o top 10. E o que a minha função precisa agora selecionar aqui? A função menor ou maior, tanto faz, é a mesma estrutura, beleza? O mesmo raciocínio. Você vai fazer o seguinte, você vai selecionar todo o intervalo, ponto e vírgula. E depois do ponto e vírgula, você vai digitar um número. E esse número vai se fazer referência ao seguinte. Como eu quero menor, se eu digitar o número 1, ou ainda eu posso selecionar aqui o número 1 e apertar o Enter, vai retornar para mim, lembra que a gente viu o 26? Vai retornar para mim o menor número, 1, o primeiro menor número. Então, se eu abrir aqui a funçãozinha, eu consigo ver que ele está pegando aqui, ó, 1, o primeiro menor número. E quando a gente arrastar essa fórmula para baixo, ó, clico, seguro e arrasto. Ele vai retornar aqui para mim um outro número, 35. Por quê? Porque o 35 é o próximo menor número depois do 26. E como é que o Excel sabe que ele deve pegar o próximo? Porque aí, ó, ele está tomando como referência aqui agora o 2, ou seja, o segundo menor número. Então ele vai, a partir dessa funçãozinha menor, vai analisar toda a coluna final. E aí, ponto e vírgula, se eu digitar o número 1, ele vai pegar o primeiro menor, que no caso é o 26. E se eu digitar o número 2, ponto e vírgula 2, ele não vai pegar o 26. Opa, o 26 é o quê? O primeiro menor. Então não, eu tenho que pegar o segundo menor. E o segundo menor é lá o 36 que a gente viu, né? 35, enfim. Aqui, ó, 35, né? E aí funciona, essa é a lógica da função menor. A função maior é uma lógica muito parecida, porém, ao invés de pegar o primeiro menor, ela pega o primeiro maior, o maior de todos. E depois, ponto e vírgula 2, ela pega o segundo maior, ponto e vírgula 3, pega o terceiro maior e assim por diante, né? O mesmo critério. Clico seguro e arrasto para baixo. Beleza, então a gente já consegue perceber que aqui retornou alguns números repetidos. 45, né, aqui em cima, e 55 aqui embaixo. Até aqui não tem problema nenhum. O problema vem aqui, ó, nessa coluna do nome. Para que eu possa fazer o nome da pessoa, eu preciso usar uma função de procura. Então, por exemplo, a pontuação 26, quem é a pessoa que tem essa pontuação? Até porque eu gostaria de saber, para que eu possa, né, dar os prêmios para as pessoas. Eu preciso saber o nome da pessoa. Se eu vier aqui em pontuação corrida, consigo ver aqui, olha só, 26 de pontuação é a Viviane Berto. Então, como é que eu posso fazer para que, a partir do número 26, o Excel me retorne o nome da pessoa? PROC-V, PROC-X, índice CORRESP, todas essas daqui podem te ajudar, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aqui nesse caso PROC-X. Porém, caso você não tenha PROC-X, você pode usar índice CORRESP, por exemplo. Também vai funcionar, beleza? Então, olha só, igual, ou melhor, né? Vamos fazer o seguinte, nem todo mundo tem PROC-X, vamos usar o índice CORRESP, né? Então, aqui, ó, dou 2 cliques aqui, ó, índice, qual é a matriz que eu quero procurar as informações, né? A matriz está aqui, ó, na pontuação correta. Seleciono coluna A, B, C, D e E, porque a minha planilha, a minha tabela tem todas essas colunas, então eu seleciono todas elas. Ponto e vírgula. Agora no ponto e vírgula, a funçãozinha me pede o número da linha correspondente. Eu vou utilizar agora aqui dentro a função CORRESP. Então olha só, dou 2 cliques, beleza. Qual que é o valor que eu estou procurando? Valor que eu estou procurando? O valor que eu estou procurando está aqui no top 10. Ó. E no caso, ele tem que ser aqui o número da pontuação. Perceba que eu não consigo clicar aqui no número da pontuação. Então, para corrigir esse problema, eu clico aqui ó, em 45, por exemplo, numa célula fora, e com a setinha do teclado para cima, eu posiciono ali a seleção. Beleza. Ponto e vírgula. Vamos ver o que está pedindo agora. Qual é a matriz, qual é a coluna, qual é o intervalo que eu devo procurar a pontuação. Está aqui ó, na pontuação da corrida, e aí eu seleciono toda a coluna E. Por quê? Porque é aqui que eu vou fazer a correspondência da pontuação, né? Ponto e vírgula. Qual é o tipo de correspondência? Exato, então eu escolho aqui o 0. 2 cliques, beleza. Fecho. Parênteses, ponto e vírgula. Última informação. Agora me pede ó, o número da coluna. Depois de tudo isso que a gente fez, eu vou colocar aqui ó, ponto e vírgula, 1, fecho parênteses, Enter. Pronto, já retornou aqui para mim o nome correto. Mas deixa eu te explicar por que eu coloquei 1, né? Aqui a gente tem várias colunas de informação e, como eu selecionei todas as colunas, o que o Excel faz? O que ele entende? Ele entende que a primeira coluna é a coluna número 1, coluna 2 é a coluna 2 e assim por diante. Então ele toma como referência os números da seleção. Coluna 1, 2, 3, 4 e 5. Por isso que eu coloquei o número 1 ali da outra vez. Por quê? Porque eu quero as informações que eu tenho na
coluna número 1, que no caso é o nome da pessoa. Então é por isso que eu digitei o número 1, para me retornar o nome das pessoas, porque o nome se encontra na coluna número 1, nessa referência que a gente selecionou. Beleza, então deixa eu voltar aqui para o top 10. E aí já retornou aqui para mim o nome da Viviane Berto, tá certinho, até porque ela é a pessoa correspondente aí à pontuação 26. Agora, se eu clicar, segurar e arrastar para baixo, deu certo, ou quase certo. Retornou para mim, de fato, a correspondência de todas as pontuações, né? Viviane Berto, 26, Agatha Berto, 35, Ellen Souza, 42 e assim por diante. Mas aqui já teve um problema. Úrsula Silva, 45, certo. E depois da Úrsula Silva, teve mais uma pessoa que também tirou nota 45, né, pontuação. Só que não é a Úrsula Silva, é outra pessoa, é a próxima. E aí que deu esse problema, né? O Excel não deveria retornar a Úrsula Silva, e sim o nome da próxima pessoa. Mas para que a gente possa corrigir esse problema aqui, não é possível a gente corrigir em vias convencionais, com fórmulas e funções. O que a gente precisa fazer aqui? Criar uma nova coluna que vá nos auxiliar com essa procura. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, perceba que o que o Excel toma como referência para saber qual é o nome da pessoa? A pontuação que ela tirou, certo? Se eu tenho duas pontuações iguais, o Excel não sabe de quem pertence a primeira e de quem pertence a segunda. É claro que nós conseguimos entender e raciocinar isso daqui, mas a gente tem que mostrar para o Excel como ele pode fazer isso. Ó, então aqui eu tenho 45, que é a Úrsula Silva, e o outro 45 é a Suzana Silva. E aí eu preciso mostrar para o Excel que são coisas diferentes. Para que eu possa fazer isso, mostrar para o Excel que são coisas diferentes, eu de fato preciso de números diferentes. Para o Excel entender que é diferente, ele tem que ver que é diferente. Então vamos fazer o seguinte, numa nova coluna aqui, vou até chamar de auxiliar, por exemplo, vou fazer o seguinte, ó, igual conte C, então vou escolher essa funçãozinha, ó, conte C, intervalo. Qual que é o intervalo que eu vou selecionar aqui? Vou clicar aqui na primeira célula, apertar 2 pontos para replicar, tá vendo? Então ficou a primeira célula, 2 pontos, a primeira célula. E aí nessa segunda seleção aqui, ó, eu vou selecionar e apertar o F4 para poder travar a seleção. Ponto e vírgula. Qual é o critério? O critério é a própria célula. Enter. Peraí, não entendi nada do que você fez. Deixa eu só finalizar que eu já te explico. Deixa eu pegar agora essa funçãozinha que eu fiz, clicar, segurar e arrastar até o final da minha planilha. Então aqui acabou, beleza. O que eu vou conseguir fazer com isso daqui? Eu vou conseguir contabilizar todas as vezes que algum número se repetiu. Então perceba o seguinte, eu tenho 55 aqui, beleza. E aí, a próxima vez que esse número 55 aparecer, ao invés de mostrar o número 1, ele mostra o número 2. Dessa forma, eu já sei quando um número se repete ou não. E aqui também, ó, 45, 1, 45, 2. Agora sim eu consigo falar para o Excel que isso são coisas diferentes. Só que, vamos criar mais uma coluna aqui, ó, chamada de auxiliar 2. E o que eu vou fazer aqui? Ó, igual 55, aperto aqui, ó, E comercial, se E ao contrário, né? Enfim, E comercial, e aí eu seleciono aqui o auxiliar e aperto Enter. Aí perceba que eu consegui criar um novo número, um novo código. E é justamente esse código aqui que eu vou utilizar para poder fazer este meu ranking com repetição de valores, porém sem repetição do nome das pessoas. Vai ficar agora certinho. Por quê? Porque ao invés do Excel tomar como base apenas esse valor aqui da coluna, ele vai tomar como base este valor aqui, que ele nunca vai se repetir. Até porque a gente viu, se o número aparecer uma vez, fica o número 1. Se ele aparecer por 10 vezes repetidas, o primeiro, número 1, o segundo, número 2, o terceiro, número 3. Dessa forma, é impossível que você tenha o mesmo número, o mesmo valor. Sempre vai ser coisa diferente. Agora, eu posso clicar, segurar e arrastar para baixo, até o final da minha tabela. Beleza, até aqui, pronto, legal. Então, ó, vamos só fazer um teste. Ó. Aqui dá para a gente ver que este valor que eu tenho aqui é diferente deste valor que eu tenho aqui. Um é 55,1 e o outro é 55,2. Ou ainda, né, 551, enfim, 551, 552, coisas diferentes. Agora eu já consigo falar para o Excel que são coisas diferentes, porque agora ele já consegue visualizar isso daqui. E só para a gente poder concluir aqui essa operação, eu também preciso criar aqui uma coluninha chamada de auxiliar. Beleza. Ele até colocou aqui uma cor, nem precisava, mas enfim, vamos deixar assim mesmo, né? Eu vou fazer o mesmo procedimento, ó, igual, fonte C, 2 cliques, C, este intervalo aqui, 2 pontos. Seleciono o que está aqui no final. F4 para travar. Ponto e vírgula. For igual essa célula aqui, então ele contabiliza para mim. Ele vai ir contabilizando. Posso clicar, segurar e arrastar para baixo.
Pronto. Agora, toda vez que algo se repetir, olha só, 45.1, 45.2. Já consigo falar para o Excel que são coisas diferentes. Deixa eu colocar aqui, inclusive, ó, auxiliar 2. E aqui no meu auxiliar 2, eu vou fazer o seguinte, igual, pontuação, e comercial, auxiliar, Enter. Agora a gente tem uma referência para utilizar. Seleciono, clico, seguro e arrasto para baixo. Beleza, agora já está funcionando, pessoal. Agora a gente já consegue retornar nomes diferentes aqui. E para fazer esse retorno de nomes diferentes, a gente vai precisar corrigir aqui algumas coisas na função índice corresp. Só que antes da gente fazer essa correção, deixa eu te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E, mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Vamos agora então corrigir essa função aqui, índice corresp. Deixa eu selecionar tudo, deletar e vamos fazer do zero. Então vamos lá, igual índice, dou 2 cliques aqui, ó, 1, 2, beleza. Qual é a matriz que eu vou utilizar? A matriz está aqui, ó, pontuação corrida. Seleciono coluna A, B, C, D, E, F e G. Aumentou um pouquinho o tamanho da seleção. Ponto e vírgula. Agora está me pedindo aqui, ó, número da linha. Eu vou utilizar o corresp para me ajudar com isso daqui. 2 cliques. Qual é o valor que eu procuro? O valor que eu procuro está aqui no top 10. Este valor aqui? Não. Este daqui, ó, 261. Beleza? 261. Ponto e vírgula. E aonde que o Excel ele vai buscar esse valor 261, ou ainda 26.1, 26 com uma repetição. Ele vai procurar este valor em pontuação corrida nessa coluna aqui, ó, coluna G. E agora, ponto e vírgula, correspondência exata, fecha parênteses, ponto e vírgula. E agora, qual é o número da coluna que eu vou utilizar? Ainda continua sendo o número 1, porque não mudou a coluna do nome, né? Sempre vai ser lá a primeira coluna. Fecha parênteses, Enter. Beleza, pessoal, retornou aqui o mesmo resultado. Mas, será que quando a gente chegar aqui vai dar certo? Não sei, vamos testar, né? Clico, seguro e arrasto para baixo. Olha que legal, aí funcionou. Então, mesmo que a gente tenha valores repetidos, agora eu consigo ter nomes diferentes, ou ainda os nomes corretos das pessoas que tiraram essa pontuação. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, esse vídeo possa ter te ajudado. E, se ficar com dúvida, deixa aí um comentário para eu te ajudar. Eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Obrigado, pessoal. Até amanhã.